de uma situação para você não se envolver. A Bíblia diz assim, ó, aquele que se envolve em questões alheias é como o que pega o cachorro pelas orelhas. Olha só, tá caçando o quê? Quem tá vendo um cachorro na rua, pega por orelha, tá caçando o quê? Mordida. Assim é quem se mete em questões alheias. É aquela questão assim, ó, porque existe essa dificuldade, né? O pessoal fala assim, briga marido e mulher não se mete a colher. Tem um certo sentido. Marido e mulher estão conversando, estão discutindo um assunto, não dá palpite, não. Agora, você está vendo uma agressão física, polícia, 190. A polícia chega e resolve, de algum jeito. Agora, eu acho que você não deve omitir. Agora, se está tendo uma discussão, só sai de perto enquanto você tem tempo. Porque se você percebe uma violência, você não pode omitir. Você precisa tomar posição. Qual a posição? Chamar a polícia. Eu até contei uma história que eu vi uma reportagem que o casal estava discutindo. Isso é verdade, aconteceu semana passada. O casal estava discutindo. A sogra chegou e falou assim: eu não admito essa briga, eu vou chamar a polícia pro genro. Falou pro genro: vou chamar a polícia para você. O genro parou de discutir com a esposa e bateu na sogra. Aí, tá vendo? O que ela tinha que fazer? Chamar a polícia, não é ameaçar. Sogra não tem que ameaçar. Sogra viu uma violência, disca 190. Não tem que ameaçar. Então as pessoas elas têm dificuldade em entender o papel delas e às vezes quando entende, ela não sabe se posicionar, não sabe qual atitude tomar. Então ele tem que saber isso. Quem eu sou, o que eu represento, o que eu posso fazer, o que é o que é legal. Não é legal de coisa boa, não. O que é legalmente aceitável. Você entrar numa briga de casal, você corre o risco de ferir alguém ou ser ferido. Isso não é papel nosso. Quando você diz que é 190, denúncia anônima. A polícia vem e a polícia tem um amparo da lei para entrar naquela questão. A polícia que chega e age, ela não é ingerida. Mas se você se envolver, você é ingerido. Agora, denúncia pode. Tá tendo violência, tem que denunciar. Não é só marido e mulher, não. O pai está lá espancando o filho. A mãe está lá espancando o filho. Se você entrar dentro da casa da pessoa e agredir ela, você está contra a lei. Você não pode fazer isso. Mas você pode discar 190 e denunciar a mãe que está praticando violência doméstica com a criança. É assim, a pessoa precisa entender a posição dela e até onde que ela pode ir. O que é legal ela fazer. Não é, lembra aqui, ó, legal não é uma coisa boa, não. Legal é aquilo que tem respaldo da lei. Aquilo que a lei te protege, que você fez o que é correto. Então, família, gente, é isso. O principal é cuidar da nossa casa. Os que não cuidam dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé é pior do que infiel. Então, se cada um cuidar da própria vida, nós já vamos ter trabalho demais. Cada um que começar assim, olhar para dentro da casa dele, o tanto de demanda, o tanto de situação, você vai ver, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para cuidar desse tanto de coisa? Você vai ver que realmente é muito apertado. E aí não sobra tempo você dar pitaco na vida de ninguém. Então o primeiro ponto é esse. Então ontem eu falei sobre o amor. A criança ser amada e sentir esse amor. Perceber esse amor. Hoje eu quero falar o quê? De ser exemplo. Gente, o que mais falta hoje em dia são os pais ser exemplo para os filhos. Porque uma coisa, né, é você ensinar. Outra coisa é você ensinar mostrando. Por isso que a Bíblia fala assim: ensina a criança no caminho. Por que é no caminho? Porque não é o caminho. Quem ensina o caminho é placa, é mapa. Você pega o mapa e te ensina o caminho. Mas você pega uma pessoa, ela te ensina no caminho. Fala, vem cá, vamos comigo. É assim. Então, olha só, vamos esmiuçar. Como é que a gente treina os filhos para o futuro? O homem vai mostrar para o filho como que é um pai de família, como que é um marido,
como que é ser um filho adulto, né? Então, são detalhes assim que você tem que ser intencional. Todo dia eu falo isso. A gente tem que ser intencional o tempo todo. Por exemplo, há mais de 20 anos, eu passei os últimos, talvez 30 anos, assim, dando assistência muito próxima aos meus pais. Por, por uma série de fatores, eu fui assumindo aquela responsabilidade. Os meus irmãos ajudavam e eu também fazia, né? Cada um ajudava de um jeito e eu tinha o meu jeito de ajudar. E os meus filhos sempre presenciaram aquilo. O que eu estava fazendo? Intencionalmente. Além de ajudar os meus pais, eu estava ensinando os meus filhos que quando eu ficar muito velho, que precisar deles, eu preciso que eles cuidem de mim assim como eu estava cuidando dos meus pais. Porque na verdade eu já preciso. Por exemplo, hoje em dia, qual que é o maior desafio daqueles que têm acima de 40 anos? Salvo algumas exceções, né? Que tiveram esse acesso aí. Mas a maioria das pessoas que têm acima de 40 anos, qual é o maior desafio nosso? É se adaptar ao recurso tecnológico. Gente, tecnologia é tudo de bom. É maravilhoso. Mas e saber mexer? Você vai no computador, o trem esbarra. Você pega o celular, não sabe mexer. Você pega um tablet, não sabe mexer. Aí vem um menino de 4, 5 anos, é assim, pai, é assim, mãe, e faz tudo. Falei, meu Deus do céu. Já começou a dependência da geração, da próxima geração. Então, cada dia que eu cuidava do meu pai e da minha mãe, os meus filhos estavam vendo que eu estava cuidando, retribuindo aqueles que me deram vida, que batalharam por mim, que me deram comida, que me deram vacina, que me protegeram, que me ensinaram dentro das possibilidades deles, dentro do entendimento deles, fizeram o melhor que podiam. E eu agora estou retribuindo um pouco do que eles me fizeram. O que eu estava fazendo? Intencionalmente. Eu estava mostrando para os meus filhos que quando o tempo for passando, eu preciso que eles também assumam essa responsabilidade de cuidar de mim, de me proteger, de me assistir, de me ajudar a estar atualizado dentro de qualquer circunstância. Por exemplo, o meu pai foi criado no interior, né? Eu também fui até 8 anos de idade. Quando viemos para cá, meu pai tinha quase 60 anos. Então, ele não tirou carteira de motorista, ele não dirigia, ele não tinha muito. Ele nunca trabalhou no centro de Belo Horizonte, né? Então, quando eu ia para lá, levando ele a um médico, e eu dirigindo dentro do centro de Belo Horizonte, com tantos carros, tantos semáforos, tantas pessoas, ele ficava impressionado como que eu não me perdia ali. Olha como é que o impacto que ele tinha. Assim, eu olho meus filhos hoje, até meu neto, mexendo no celular, mexendo no computador, mexendo na televisão, e como que eles conseguem fazer aquilo tão rápido e com tanta eficiência, se eu sou mais velho, não consigo. Tá vendo? A dependência da próxima geração. Então, quando eu estou sendo exemplo, eu estava sendo exemplo. Então, quando eu tento oferecer o melhor para minha esposa, o que eu estou ensinando para meu filho? A ser um bom marido, se possível, melhor do que eu. Porque ele está tendo o conhecimento dele, ele está vendo o que eu fiz, ele está vendo o que eu ensino e ele pode ser melhor ainda. Esse é o meu desejo. Quando eu cuido da minha esposa, quando eu tento ser um marido melhor, o que eu estou passando para minha filha? Que o padrão que ela precisa, o critério que ela precisa de usar é que o marido dela seja melhor do que o pai dela, do que eu. Então ela tem que olhar para mim, Fernanda tem que olhar para mim e pensar assim, eu não vou aceitar nada menos do que o meu pai oferece. Então ela vai olhar né, quando ela estava namorando e ela vai pensar, esse meu namorado, nessa área, ele vai me oferecer pelo menos igual ao meu pai? Em tal área, ele vai oferecer pelo menos igual ao meu pai? Por quê? Qual que é o padrão? O mínimo que ela tem. Porque se for para ser maltratada, ela já fica em casa. Por que eu estou falando isso? Né? Eu sempre volto na violência doméstica. O meu trabalho de conclusão de curso, já falei aqui para todo mundo, todo dia eu falo nisso, é sobre violência com a mulher.
Gente, já passou de hora, gente. Não cabe mais na sociedade, não cabe mais no século XXI, não cabe mais em 2022 violência doméstica. É só ligar a televisão que você vai ver violência contra a mulher, violência doméstica. Gente, é um absurdo. Nós não podemos aceitar isso. Isso não é uma luta da mulher, é uma luta de todos nós. Por quê? Mesmo que você seja homem, como eu sou homem, olha, você tem mãe ou teve. Você tem uma esposa, ou tem, ou teve, ou vai ter. Você tem uma irmã, talvez, tem uma sobrinha, tem uma tia, tem uma colega, tem uma vizinha. Se você não se compadece das mulheres, não tem nenhuma mulher nesse mundo que vale o seu esforço, a sua compreensão, a sua dedicação. Que tipo de ser humano você é, né? Então, mas eu sou homem. Então, se você é homem, você precisa aprender a fazer o que Pedro falou. Pedro falou assim: os maridos coabitar com as esposas como um vaso mais frágil. Mas isso se aplica a qualquer um. O filho tem que saber que a mãe tem que ser tratada como um vaso mais frágil. O pai tem que saber que a filha tem que ser tratada como um vaso mais frágil. Os homens têm que saber que as irmãs deles têm que ser tratadas como um vaso mais frágil. Ah, mas minha irmã é brava, minha mulher é brava, todo mundo é bravo. Não, não é questão de ser bravo. Tá? Esse é outro assunto. Mas nós temos que nos posicionar, porque aí seremos exemplo. Como que nós queremos ser exemplo se a gente não demonstra isso? Por que as mulheres se envolvem? Eu vou defender essa tese mesmo, eu vou bater. Eu sei que alguns não querem, né, aceitar essa verdade, mas é a minha visão. Eles têm que respeitar a minha opinião. Qual é a minha opinião? A família tem que se envolver, a família tem que ajudar as mulheres a se protegerem nessa sociedade machista, nessa sociedade violenta. Por quê? Por que os homens acham no direito de maltratar as mulheres? É porque eles imaginam que não tem nenhum homem por elas para defender a causa delas. É aí que entra a questão do marido, é aí que entra a questão do pai, entra a questão do irmão, entra a questão do homem, o homem que estiver próximo. Não aceitar violência contra as mulheres. Porque como elas são indefesas, aí outros homens aproveitam. Então é isso que eu quero